essa parte mais técnica da inteligência Uhum. artificial, e sim essa parte mais lúdica, né, do imaginário, então provavelmente vai ter alguma coisa que você vai perguntar que eu não vou saber responder, mas o restante a gente faz o possível. Não, vamos conversar um pouquinho, né? Falar sobre a inteligência. Na verdade, estou falando da inteligência artificial, os impactos que ele causa, né, na sociedade, enfim, e também trazendo para o jornalismo, né? Uhum. Muitos meios de comunicação têm utilizado essa ferramenta que é poderosíssima, né? E se usada de forma errada, também a gente sabe que tem sérias consequências, né? Sim. Então, eu queria. Meu nome é Jaqueline, né? Vocês devem me conhecer. Eu fico lá mandando mensagem para você. Mas é um prazer te conhecer por vídeo, né? Estar aqui falando com você. Você é professora também, não é? Isso, também. Tava- Tô aí tentando, fazendo tô na mesma vida do Murilo, né, dos colegas aí, tentando entrar na universidade pública, né, aí eu ia até te perguntar, né, que assim, se for possível, mas se não, não tem problema. É, se você, depois falando com a Patrícia, que a sua orientadora é a Patrícia, não é? Se tiver algum certificado, assim, desse, igual esses que vocês têm que correr atrás para para formar, né? A gente precisa também, né? Então, assim, de que eu, né, participei e tudo mais, assim, que você puder ver com ela, eu te agradeço. Eu vejo com ela assim, eu te aviso. Vou perguntar Tá, para ok. a gente consegue. Então tá, Lívia, vamos lá. A gente, né, tava falando de inteligência artificial. Eu creio que você já, né, já pesquisou muito a respeito disso e como que ele se aplica no jornalismo, né? Você pode me falar um pouquinho como que a gente, né, no meio do jornalismo, a gente pode trazer a inteligência artificial como benefício? Como que acontece esse processo, sabe? Até chegar, claro, né? Inteligência artificial faz a busca ali, vem um resuminho ali para gente. Como que é esse processo até chegar no jornalista? Olha, existem inúmeras aplicações quando nós falamos em inteligência artificial. E também no jornalismo, né? Então, o jornalismo é um campo muito diverso em que, né, você pode fazer diversos tipos de. É possível você aplicar a inteligência artificial de diversas maneiras. Uma das quais, uma das mais interessantes é a dos softwares que escrevem, né, as próprias notícias. Então, como eu pesquisei, né, sobre ficção científica, existe muito um certo imaginário e muito alimentado pela ficção científica de que a inteligência artificial, os robôs, eles vão se revoltar contra os seres humanos, que eles vão ocupar os lugares dos trabalhadores e uma série de coisas, de questões bastante pessimistas que são faladas sobre a inteligência artificial. Mas, na prática, esse tipo de receio, ele tem pouco fundamento no sentido de que é uma coisa que está muito longe de acontecer. Isso não significa que não tenha problemas, né, com o uso da inteligência artificial, com a sua que é diferente do que a gente geralmente vê nas produções culturais midiáticas. Então, é claro que um desses campos que é visto com muito cuidado é da questão dos softwares que produzem notícias. Então, existe um receio muito grande quando a gente fala sobre isso, nossa, então eles vão substituir os jornalistas, e aí o grande perigo é a gente se afeiçoar numa
num preconceito, né, da época como na Revolução Industrial, né, que tinha o movimento ludista, que os trabalhadores iam até as fábricas, queimavam e quebravam as máquinas, as próprias fábricas, né, com receio de que as máquinas fossem substituir os seres humanos. Então, a gente tem que tomar cuidado para não entrar no mesmo caminho, porque não seria a ideia, quando a gente fala de softwares que produzem notícia, não é que eles substituam os jornalistas fazendo reportagens, assim como o jornalista faz, né? Por mais avançada que a inteligência artificial esteja, né? Baseado hoje em dia no Big Data, que nós temos um grande volume de dados e muito diversificado, o qual nós podemos abastecer mecanismos através dos quais a inteligência artificial trabalha, como, por exemplo, o machine learning, né, quando a inteligência artificial ela vai aprendendo com as ações humanas, com os padrões, com as repetições, e a partir daí ela começa a conseguir ter algumas iniciativas, vamos dizer assim, ela consegue trabalhar, né, de forma mais automatizada. Então, quando se fala nesse tipo de software, seria para produzir notícias simples, notas, como se a gente automatizasse o lead, né? Aquelas perguntas básicas ali que o jornalista precisa responder para dar uma notícia, aquele tipo de coisa uma inteligência artificial pode fazer, e aí ela acaba deixando, pelo menos em teoria, fazendo essas pequenas tarefas no lugar do jornalista, para que o jornalista possa se dedicar a fazer aquilo que ele faz melhor e que a inteligência artificial, pelo menos, ainda não faz melhor que ele, que são, por exemplo, as reportagens, né? Essa dimensão humana, né? Até mesmo em alguns aspectos literária do jornalismo, e que a inteligência artificial, por melhor que seja, ela não consegue captar, ela não tem essa inventividade, né? Essa originalidade, essa singularidade do trabalho de um jornalista. Então, muito ao contrário de substituir o jornalista, ela viria para automatizar comportamentos mais simples para que o jornalista pudesse fazer bem essas reportagens. É claro que são situações em que tem que ser olhadas com muito cuidado, porque podem descambar para outros problemas éticos, morais, principalmente em relação ao trabalho, né? Questões de precarização, isso tudo entra na conta. Mas é um processo que está acontecendo e a gente está passando pela situação de estar trocando o pneu do carro com o carro em movimento, né? Então, para algumas coisas a gente já tem resposta, outras a gente vai obtendo essas respostas conforme as coisas vão acontecendo. Certo. E assim, o que você já percebeu, né, já viu assim nesses anos de estudos, você já se deparou com uma situação em que a inteligência artificial, em vez de, né, colaborar ali, acabou sendo um prejuízo ou acabou trazendo algo negativo, né, de forma ousada talvez? Você já presenciou isso ou você tem algo para dizer em relação a isso, né? O que ela pode trazer de negativo para o jornalismo, né? Claro que tem os pontos positivos, claro que ele ajuda muito, vai facilitar muito. Mas se a gente for parar para pensar pelo outro lado, né? Talvez também tenha um lado, não sei, né? Negativo também, assim, né? Algum ponto negativo, alguma coisa. Com certeza. Então, nessa situação em que o desenvolvimento tecnológico ele caminha de forma muito rápida, e aí, às vezes, a nossa reflexão fica um pouco atrás, né? Ela tem que correr atrás do fenômeno para conseguir acompanhar isso. E aí, a gente se depara com várias situações problemáticas que ressaltam
esse aspecto negativo da inteligência artificial. Alguns exemplos, como eu não trabalho nessa questão da inteligência artificial especificamente com a questão do jornalismo, né, mas para dar um outro exemplo aí relacionado a esses problemas que a inteligência artificial poderia causar, são problemas muito contemporâneos que nós vivenciamos diariamente quando, por exemplo, nós lidamos com os algoritmos. Então, a questão das bolhas, por exemplo, né? Hoje em dia, você tem o trabalho do jornalista. Antes você tinha, isso não acontece só no jornalismo, né? Nas mais diversas profissões, inclusive a do professor, a do médico, que você não tem mais o jornalista como um único informante, né? Antes você tinha uma situação do jornalista, que era aquele que informava, uma audiência que recebia essa informação, e os mecanismos de interação eram mais limitados. Hoje em dia, além de com o advento da comunicação digital, com a internet, essa interação ter mudado muito, né, ter aumentado muito, né, e principalmente com outras figuras que vão aparecendo nesse cenário, como, por exemplo, os influencers, que são hoje formadores de... O jornalista, ele tem que dividir o espaço com as redes sociais, com os formadores de opinião, que são, né, influencers, e que, então, nesse momento, muitas vezes a autoridade do jornalista acaba sendo questionada, né? Então, você tem ali a inteligência artificial, você pega uma rede social como o Facebook, que ele surgiu como uma ferramenta estritamente social, para as pessoas se relacionarem, fazerem amizades, e aí, de repente, você tem a situação do jornalismo estar sendo feito ali nas redes sociais, como o Facebook. E as pessoas compartilham e comentam e curtem, né? Seja nas páginas dos veículos jornalísticos que têm os seus nos Facebook, em outras redes sociais, compartilhadas de outras pessoas, de amigos, da família, de colegas de trabalho. E aí vai acontecendo aquele fenômeno das bolhas, né? Então, a gente vai cada vez mais tendo os mecanismos de inteligência artificial. Nesse caso, nomeadamente os algoritmos, eles vão selecionando, filtrando conteúdo para nós, fazendo um papel de uma certa curadoria, né, da informação, que antes quem fazia para nós era o jornalista. E agora, esse papel de porteiro, né, da informação, de filtrar o que chega para nós ou não, ele não está só na mão do jornalista. Então, o jornalista está ali no meio daquele fenômeno, né? E aí a gente vê as bolhas acontecendo, cada vez mais notícias, opiniões, fatos que corroboram aquilo que a gente já pensa, chegam para nós, e cada vez menos informações contraditórias são expostas para nós. Então, hoje, os jornalistas, eles têm que dialogar com as máquinas de alguma maneira, né, trabalhar no mesmo cenário, na medida em que ele não é mais esse único porteiro da informação, a informação chega inadvertidamente, né, por vários meios, outro ponto é que, muitas vezes, o jornalista, seja por meio, né, dele mesmo ou dos veículos, são questionados em vista desse número muito grande de informações de todos os lados que a gente recebe. Então, aí a gente tem outros fenômenos como o da desinformação, as chamadas fake news, né? Fenômenos como a pós-verdade. Então, o jornalista, ele está no meio de tudo isso e vendo o seu papel não ser extinto, mas ser transformado.
porque ele vai ter que lidar com esses fenômenos estão aí, ele tem que lidar com isso, e redescobrir o seu papel como o porteiro da informação, conquistar a confiança da população, é uma coisa que a gente viu muito agora com a Covid, né? Que durante os 2 últimos anos, as informações jornalísticas, elas dividiram espaço com informações que vinham de outros lugares. E aí o jornalista ficou naquele papel de ter que conquistar a confiança da audiência em meio a tanta desinformação. Então, o jornalista também vê esse papel sendo transformado, né? O papel da confiança que a audiência botava nele e o papel que agora a audiência e os questionamentos que agora vêm em relação a esse jornalista. E isso tudo mediado pela inteligência artificial, né? Que vai criando essas bolhas, espalhando, né, a desinformação. Então, são fenômenos nos quais a gente tem uma complexa rede social, tanto pessoas, né, os atores humanos, que são os jornalistas, a audiência, e o que a gente chama dos atores não humanos, que são os algoritmos, os mecanismos de inteligência artificial, como, por exemplo, o machine learning. Então, estamos todos nós, nesse meio de mudanças rápidas e intensas, aprendendo a conviver, a gerenciar todo esse complexo ecossistema. Só para complementar, eu estava vendo uma entrevista, né, com Elon Musk, que ele fala justamente isso, se a gente não pode vencer a inteligência artificial, então que a gente venha se aliar com ela, né? Então, acho que é isso que a gente tem que pensar mesmo, se alinhar, ver o que é interessante, né? O que pode ser acrescentado, usar as ferramentas. Olha, a última pergunta, assim, só para finalizar. Você acha que o jornalismo, ele perdeu aquele jornalismo tradicional? Sabe, aquele jornalismo que a gente conhecia lá atrás? Eu vi um filme, é muito interessante, Todos os Homens do Presidente. A gente via, sabe, os jornalistas... Eu passava esse Nossa, filme para minha turma de história da imprensa. É muito legal, eu fiquei doidinho quando eu vi, eu falei, gente, mas assim... e eu acho muito interessante aquele jornalismo, sabe? Que vai lá, que faz, que vai para a rua, que vai atrás da informação, né, que faz a coleta ali dos dados. Você acha que o jornalismo, né, diante desse cenário da inteligência artificial, você acha que ele perdeu um pouco essa essência, né, do jornalismo tradicional? Ou você fala, não, eu acredito que ele está, né? Claro que a gente está em mudança, né? Mas para melhor. Só aproveitar e fazer um comentário, quando você citou a frase do Elon Musk, né, sobre, eu acredito muito nisso, que a gente, no campo da ficção científica, é muito comum a gente ver histórias, filmes, séries, né, livros, em que a humanidade tenta criar robôs conscientes, robôs parecidos com os seres humanos, mas eu acho que a questão, o grande... caiu? Você está me ouvindo? Aí, tô te ouvindo, continuo te ouvindo. Quer que fale de novo? Não, dá para ouvir aqui, certinho. Pode. Só que eu acho que a grande questão não a gente... Então, a gente vê muitas obras ficcionais que falam sobre ciência e tecnologia, tentando imitar, fazer com que a tecnologia imite os seres humanos, até mesmo na forma, né? Quando a gente fala em robô, raramente a gente pensa num polvo mecânico, num chão de fábrica, né? O que a gente pensa quase um ser humano, só que de metal, né? Um C3PO, um R2-D2 do Star Wars. A gente pensa em algo muito parecido com o humano, mas que tem ali o aparato da máquina.
Na verdade, eu acho que o que a gente tem que caminhar é em outro sentido, não é de fazer com que a inteligência artificial, ou mesmo a tecnologia, os robôs, que eles imitem a humanidade, mas que a humanidade faça o que ela faz melhor, né? Que ele dá, por exemplo, com a criatividade, com a incerteza, com as mudanças, né? E deixar que a inteligência artificial e a tecnologia façam o que elas também fazem de melhor, já que elas fazem inúmeras coisas muito melhores do que nós, né? Então, esse é um ponto que eu queria comentar a respeito da frase que você tinha falado do elo. Aí, agora, sobre a sua pergunta do jornalismo, olha, Jaqueline, eu não acho que perdeu. O que eu acho que acontece é o cenário de transformação. A gente percebe muito que o ser humano ele tem uma dificuldade muito grande em lidar com mudanças, e isso em relação a tudo, seja na vida cotidiana, mas também nesse cenário mais amplo, né? Quando a gente fala de mudanças sociais, mudanças temporais, a gente percebe muito no conflito geracional, né? Quando nós vemos uma geração antiga querendo resguardar determinados valores e uma geração nova querendo romper com isso, instaurar o novo. Então, eu acho, só que, como diz a própria filosofia oriental, né, permanente na vida só a mudança. Então, as estruturas sociais, elas não são refratárias a essas mudanças. As mudanças acontecem o tempo todo e vão transformando todas as áreas, inclusive o jornalismo e o papel do jornalista. Então, é como, por exemplo, quando surgiu a TV, aí as pessoas, não precisa nem ser tão recente, podemos voltar um pouco mais atrás. Quando surgiu a própria escrita, né? Alguns filósofos, uma corrente de filósofos, tinha receio de que isso fosse prejudicar a nossa memória, a nossa capacidade de compartilhar experiências, e o que a gente viu não foi isso, pelo contrário, o que nós vimos foi uma complexificação, né, do cenário e surgirem novas possibilidades. A mesma coisa quando vem, por exemplo, o e-book. Vem o e-book, a internet, aí o que as pessoas... Nossa, o livro vai desaparecer, o jornal vai deixar de existir, e a gente não viu nada disso até agora. Mas o que é que nós vimos em todos esses fenômenos? Transformações acontecendo e exigindo a adaptação das pessoas, né? Para a gente não ficar para trás. Então, é a mesma coisa no jornalismo. O jornalismo, a essência dele, ela permanece, que é informar, buscar a informação, detectar o que é informação e o que não é, né? Agora que a gente tem acesso a tantos acontecimentos, e levar essa informação para as pessoas. Então, isso não mudou, a essência do jornalismo permanece a mesma. Agora, como é que o jornalista faz isso? Como é que ele apura as notícias? Como é que ele seleciona o que que vai ser notícia em meio à enorme quantidade de fatos que acontecem? Como é que ele seleciona quem é que ele vai usar como fonte, quem ele vai entrevistar, como ele vai transmitir essa informação, né? Em que linguagem, em que meio, em que suporte, com que ferramentas ele vai trazer isso para o público, ele vai interagir com esse público ou não, tudo isso sim mudou. Então, ao jornalista cabe o papel, né, assim como as outras profissões, de tentar acompanhar essas transformações que estão acontecendo e para poder se inserir nesse cenário de uma maneira consistente, de uma maneira em que o jornalista, no seu papel humano, ele consiga, junto à inteligência artificial, no seu papel técnico, ter uma simbiose ali que propicie, que seja benéfica
para a audiência, para as pessoas. Então, a essência do jornalismo permanece. O que mudou são as transformações técnicas e tecnológicas que exigem que o jornalista se atualize, se adapte para poder aprender a lidar com todo esse ferramental novo, né, que nós temos acesso hoje. Lívia, era só isso mesmo. Eu acho que você falou bastante, assim, mesmo do que eu queria abordar hoje, é justamente sobre essa diferença, né, que o jornalismo está sofrendo, que tá, as mudanças, né? Então, era isso. Eu queria muito te agradecer por disponibilizar um tempinho para mim, né? Tô na correria para Imagina. finalizar a TCC, tá uma loucura, mas é assim mesmo. Eu sei como é. Mas E vai dar nossa, certo. eu que te agradeço e você me desculpa por não poder ajudar muito, porque, como eu disse, né, eu estava bem, assim, receosa de participar, até por isso indiquei outras pessoas e falei, só em último caso eu participo, Uhum, né? Porque de fato, né, essa perspectiva do jornalismo, da inteligência artificial no jornalismo é uma coisa que me escapa, né? Porque uhum, o meu trabalho de pesquisa com relação à inteligência artificial está muito focado no imaginário sobre, né, essa inteligência artificial, ou então, seja, na aquilo que prática em si, circula né? sobre isso, aquilo que circula sobre a Uhum. inteligência artificial, tanto na ficção quanto na não ficção também, mas muito nessa esfera que está mais relacionada a outros fenômenos e outras práticas que não jornalismo, mas eu espero ter podido ajudar minimamente. Nossa, ajudou demais. A entrevista com a Silva também foi ótimo, meu Deus, ela falou Ah, assim, ela... Não, bom. ficou... A gente, olha, a entrevista com ela foi 52 minutos. Aí a Nossa, gente que conversou bastante, legal. deu muito conteúdo ela. Outra do Ai, jornalista da ela entrevista, é ótima. ela é uma pessoa maravilhosa, gostei demais. Mas você me ajudou demais Amanda, contigo. você chegou a falar, Amanda, você falou, mas ela não. Eu cheguei a gravar com a Amanda, a gente marcou, a gente conversou. Só que aí eu mandei, né, para ela ter autorização e tudo, aí ela tinha acabado de ganhar neném. Aí, Ah, foi agora, ela ganhou não, foi neném. bem no dia que eu mandei. No dia que eu mandei, né, pedindo autorização, daí ela tinha acabado de ganhar o neném. Aí o marido dela, foi até ele que falou comigo, né? Aí não deu certo. Ai, que pena, nossa, porque ela também, ela é muito focada nessa questão do jornalismo e dos algoritmos, e principalmente focado no Facebook, né? Então, Eu nossa, vi um teria artigo sido dela uma. falando sobre isso mesmo. As duas são excelentes. A Silvia, a gente brinca que é porque a Silvia, ela fala, né, os robôs que produzem notícia. Uhum. E aí eu fico da esfera do lado de cá falando, não é robô, porque o robô ele tem que ter toda essa coisa física, né? Ele tem que, não precisa ser humano, nada humanoide, nada disso, Uhum. né? Mas o robô ele tem que ter ali um aspecto concreto, né? Físico, né? Quando a gente está falando de softwares, dessa coisa imaterial, né? Da inteligência artificial, aí a gente está falando de simulações de robô. O robô em si ele precisa dessa materialidade. É verdade. Lívia, muito Isso é uma, obrigada. isso é uma coisa, é um erro Aham. bem comum, assim, se você, se Se for... você tentar fugir, para quando a gente fala de robô, a gente está falando de algo físico, tá? Não precisa ter aquele. formato humanoide, mas ele tem que existir concretamente no nosso mundo aqui e atuar sobre o ambiente. Se ele está no computador, se ele é intangível, então a gente está falando de simulações de robô. Apesar que eu acho que isso vai acabar mudando, porque hoje o nome tá, né? Todo mundo agora só fala nos bots, então vai acabar, eu acho que tendo alguma mudança. Pois é, mas Mas é vamos ver, né? A importante gente. também, né? A gente diferenciar. É. Muito obrigada, Lívia. Com certeza foi uma conversa ótima. Obrigada pela disponibilidade comigo. E assim que tiver pronto o trabalho, eu vou estar te mandando depois, se você puder ver, assistir, né, o documentário. Eu acho que vai ficar bem Ah, com legal. Tá certeza, eu vou ficando, né? querer ver sim. Então, tá bom, Aham, eu te não, com mando. certeza. Ah, aí, Tá bom, Lívia, eu vou então. te mandar a autorização também
Aí, se você puder só assinar lá, pode ser tudo online, tudo digital, né? Aí Uhum. é assinatura Ah, tá. Se você digital, até tudo quiser me eletrônico. mandar agora, Aí eu te porque mando eu aqui, vou eu vou te mandar mandar, agora. porque eu vou viajar amanhã cedinho, então não sei como é que eu vou Depois estar que com eu te ensinar. internet, computador. Então tá bom, vou te mandar agora. Muito Então tá, obrigada, joia. viu? Foi um prazer. Boa sorte aí no Obrigada, TCC, muito sucesso na formatura. obrigada. Vai dar tudo certo, só isso que eu sei. Com certeza, não, com certeza. Obrigada, Lívia. Tchau, Então tchau. tá bom. Tchau, tchau. Boa noite. Bom fim de Boa noite. semana. Tchau, tchau. Tchau.